Pessoal, boa noite. Tudo bem? Todo mundo me ouvindo direitinho aí? Tá? Manda o fala aí, eu boto no chat aí só para saber se vocês estão me ouvindo. Pode ter essa certeza. Viviana aqui botou boa noite, tá ouvindo, então beleza. Então deve estar todo mundo ouvindo, tá? Gente, temos uma nova lista, né, de uma nova EP para a gente dar uma olhada, né? Que é uma matéria muito importante, tá? Geralmente cai na prova essa parte, tá bom? Alguém, né? Por enquanto só tem vocês três, né? A Daiane botou também aqui, boa noite, tudo ok, show de bola. Só tem vocês três por enquanto. Vocês têm alguma dúvida anterior? Alguma dúvida que vocês queriam trazer, tá? Porque se vocês não tiverem dúvida, Juliana pediu para dar uma olhada na questão 2, tá? Então a gente dá uma olhada lá, né? Mas naquele esquema, tá, gente? Eu vou dar uma explicada e tal, mas vou tentar orientar vocês, mas vocês sabem que eu não posso fazer a questão, tá bom? Também tá com a dúvida na questão 2, né? Eu vou mostrar para vocês literalmente por onde vocês têm que ir, tá bom? Mas não vou terminar a questão toda, tá? Só bota ok aí para vocês entenderem que eu tenho que fazer assim, tá? Beleza, então vamos lá. Aqui no chat botou alguma coisa aqui. A Juliana também botou ok, show. Então vamos lá. Já estava até aberto aqui, né? Que eu sabia que tinha possibilidade de o pessoal ter dúvida, né? Na AD, né? E assim, eu vou comentar cada letra aqui, né? Tentando não literalmente resolver as questões para vocês, tá? Eu só vou comentar as questões e vou mostrar algumas coisas que vocês vão poder usar, tá? Então vamos lá. Na letra A, por exemplo, ele fala que o A ele é menor que zero, né? Beleza, ele é negativo. E aí ele pergunta quais devem ser os sinais de B e C, tá? Para que esse tipo de equação aqui tenha duas raízes positivas, tá, gente? Lembrando que, né, vocês não façam na AD de tipo chegar e botar só os sinais, tá? Vocês têm que explicar o porquê, tá bom? Aqui não tá falando para justificar, mas todas as ADs que eu estou corrigindo, tá? Eles pedem para ter uma justificativa. Tá bom? Então vocês expliquem o porquê que o sinal, por exemplo, do B e do C vai ser o positivo ou negativo, tá? Tanto faz, tá bom? Gente, olha só. Tanto a A quanto a B são parecidas, tá? Só que na letra A ele quer duas raízes positivas. Na letra B ele quer sinais contrários, tá? Sendo que o módulo, né? Ele botou o módulo aqui só para botar com valores tudo positivo, tá? O módulo da raiz positiva é maior do que o módulo da raiz negativa, tá? Então, a raiz positiva, o módulo dele é maior do que a negativa, a gente tem que saber isso, porque isso é importante na hora da gente analisar também essa letra B. E a letra C do mesmo jeito, tá? Só que ele quer uma raiz igual a zero e uma raiz negativa, tá bom? E os três são com A negativo, tá bom? Gente, os três a gente vai fazer mais ou menos da mesma forma, tá? A letra A, a letra B e a letra C, tá bom? E até na letra D a gente vai usar a mesma forma. Vocês lembram na aula passada que eu expliquei para vocês que dá para achar as raízes no soma e produto? Lembra? Vou botar aqui. Vou botar aqui, tá? A soma é menos B sobre A. E o produto é C sobre A. Tá? Todo mundo lembra disso? Tá? Que aí eu até falei assim, então você fazendo isso daqui, né? Aí você vai pensar aqui dois números, né? Se eu somar eles, tá?
vai dar a primeira raiz, e se eu multiplicar eles, tem que ser os mesmos números, né? Tá? Vai dar o valor aqui, né? Na verdade, esses dois números que a gente está usando aqui, tanto na soma quanto na multiplicação, né? Eles vão ser as raízes que a gente quer, tá? Vocês lembram disso, gente? Bota OK para me saber se vocês lembram disso direitinho, tá? Só para saber. Eu preciso que vocês lembrem disso daqui. Beleza? Acho que todo mundo, o Juliano botou aqui também, todo mundo botando, então acho que todo mundo lembra, né, dessa parte aqui, tá? E aí você começa a analisar, gente, olha só. Gente, se A é negativo, né? Se A é negativo, tá bom? Então, a soma aqui, né, como o A aqui é menor que zero, quando você for jogar um menos aqui, com esse menos aqui já vai dar positivo, tá? E isso a gente consegue analisar, tá? E se o A também for negativo aqui, né? Então, se o C aqui ele for positivo, vai dar negativo o produto. O que eu quero que pensar com vocês? Na letra A ele pede que tenha duas raízes positivas, tá? Duas raízes positivas. Para ter duas raízes positivas, gente, tá? Vocês concordam comigo que na multiplicação, né? O produto entre duas raízes positivas, porque aqui vai ser um número positivo, né? E aqui vai ser um número positivo. Eu quero duas raízes positivas, né? O resultado da multiplicação vai dar um número positivo, certo? E se são duas raízes positivas, se eu somar um cara positivo, né, com outro cara positivo, tá? Eu resulto num número, numa soma positiva também, tá? Ou seja, né, tanto o produto aqui, né, quanto a soma aqui em cima, tá? Tem que dar positivo porque são duas raízes positivas. Vocês estão acompanhando minha linha de raciocínio? Tá? Perguntando a vocês aí. Só me responde se está todo mundo entendendo o que eu estou falando. Beleza, está todo mundo entendendo? Beleza. Aí vocês pensam assim, poxa, se eu tenho duas raízes, beleza, show. Se eu tenho duas raízes positivas, se eu somo dois números positivos, dá positivo. Se eu multiplico dois números positivos, dá positivo. Ou seja, eu sei que o A aqui, né, ele é negativo, né? Aí vocês têm que analisar, gente. A soma tem que dar mais, tá? Então, aí é a pergunta, né? Aí que vocês têm que analisar. Esse B aqui, ele tem que ser positivo ou negativo, tá? É isso que vocês têm que analisar, tá? A mesma coisa aqui embaixo, né? O produto também tem que ser positivo, tá? Pelo que a gente viu aqui embaixo. Se o A aqui, ele é negativo, né? O C, ele tem que ser positivo ou negativo, tá? Então, vocês têm que analisar isso. Lembrando que aqui na soma, tá? O A é negativo, eu já tenho um menos aqui, né? Então, isso daqui já transformaria, né, no que talvez a gente queira, tá bom? Todo mundo entendeu onde vocês têm que chegar? Entendeu? Bota OK para mim, vai saber, tá? Que eu quase já até cheguei, quase cheguei no final, tá? Entenderam? Que bom, tá? Gente, isso é para fazer tanto na A, quanto na B, quanto na C, tá? Então é só para explicar e não precisa usar números. Não, aqui não tem números, tá? É só uma explicação, tá, Juliano? Você vai acertar, né? Botar uma justificativa, né? Botando essas fórmulas aqui, né? Aí, como a soma de dois números positivos é positivo, né? Então a soma tem que dar positivo. E aí é isso que você tem que explicar mais ou menos. Como dois números positivos a multiplicação, o produto entre eles dá positivo, então o meu produto também tem que ser positivo, né? Aí como o A é negativo, né? Aí você vai explicando assim, tá bom? Não deixem de justificar, gente, porque nas outras ADs eu percebi que o coordenador pediu para cortar quem não justifica, entendeu?
Então não bota só o valor do sinal, não. Muita gente vai fazer isso até ganhar ponto, tá? Mas não é o ponto total. Tá beleza? Tudo bem, gente? Porque eu explicando a A, eu expliquei a B e a C, tá? A mesma coisa. Tá? Tudo bem, gente? Podemos, ó, a B, tá? O A também é negativo, tá? E agora, as raízes têm sinais contrários, tá? Então, se as raízes têm sinais contrários, já é uma... Deixa eu apagar aqui, deixa eu apagar aqui, deixa eu apagar aqui dentro. Ah, apagou o quadrado, sacanagem. Ah, agora eu consegui apagar só aqui dentro. Ah, droga. Deixa eu ver, alguém botou aqui. Ô, Juliana, eu sempre boto no YouTube, tá? Lá no, lá no meu... Eu tenho um canal lá no YouTube que todas as aulas, a aula da semana passada, retrasada, todas as aulas eu boto lá, tá? Eu só, às vezes não... Beleza, eu sempre boto. Às vezes eu só não boto no mesmo dia. Tem dia que eu até boto, mas tem dia que eu boto só no outro dia de manhã, tá? Mas você pode ficar tranquilo que vai estar lá, beleza? Ah, beleza. Tá, vou tentar pelo menos colocar de vocês hoje, tá? Aí, pessoal, na B, né? Na B, deixa eu ver aqui no chat. Ah, beleza, Juliano. Não tem problema não. Eu sempre boto lá para ajudar vocês mesmo, tá? Aquele canal, eu nem só divulgo para vocês mesmo porque é para vocês, tá? É para quem não pode vir. Às vezes tem gente que volta do trabalho, não dá tempo de assistir ao vivo, né? Ou por determinado motivo, às vezes está em casa e não consegue, né? Então, depois pode ir lá assistir, tá? Gente, quando tem raízes de sinais contrários, né? A gente sabe o que, né? Vou fazer os quadrados aqui de novo, tá? Tá? Lembrando que aqui é negativo de novo e aqui é negativo de novo. Gente, raízes de sinais contrários quer dizer que o produto entre eles, né? Um vai ser positivo e um vai ser negativo, então o produto vai ser negativo, né? E na soma, gente, um vai ser positivo e outro vai ser negativo, né? Mas aí como é que eu vou saber o sinal dele aqui, né? Aí você tem que ver que ele fala que o módulo da raiz positiva é maior do que a raiz negativa. Ou seja, o número positivo, o módulo dele, é maior. Então, positivo vai ser maior que o negativo, então se eu somar os dois vai dar positivo aqui, tá? É isso que ele quis dizer com o módulo da raiz positiva, beleza? Aí você tem que analisar, né? O produto deu negativo. Aqui o A já é negativo. O C tem que ser qual sinal? Aí vocês têm que analisar para aqui no produto ser o quê? Negativo. Mesma coisa aqui na soma. A soma aqui dá positivo. Se aqui embaixo é negativo, o B tem que ser qual sinal? Aí vocês vão analisar direitinho. Tá? Na letra C, né? O A também é menor que zero, tá? Deixa eu apagar aqui. Era conseguir se apagar, não apagar o quadrado. Beleza, eu vou botar aqui, mais quadradinho aqui, tá? E aí, gente, o que que acontece? Dessa vez, né, ele quer uma raiz igual a zero, tá? E uma raiz negativa, tá bom? Então, o que que acontece? Uma das raízes é igual a zero, né? Então, eu vou botar o zero aqui, vou botar aqui como segundo aqui, tá? Zero aqui, zero aqui. E uma raiz negativa, né? Então vai ter um negativo aqui, vai ter um negativo aqui. O que que vai acontecer, né? Ele pergunta qual deve ser o valor de C e o sinal de B, né? O que que acontece? O produto aqui, gente, um valor negativo vezes zero dá zero, certo? E um valor negativo somando zero vai dar um valor negativo, tá? Ou seja, qual o valor de C, qual o valor que tem que ser de C aqui? Isso para vocês pensarem, tá? Não respondo. Qual o valor de C aqui para o produto dele dar zero?
tá? Porque uma das raízes é zero e se multiplicar vai dar zero, tá? E aqui a soma aqui vai dar um número negativo. Então aqui já é negativo, né? Então qual o sinal de B aqui? Lembrando que tem um menos aqui na frente também. Para essa soma dar negativo também, tá? Aí vocês vão ter que analisar direitinho, tá bom? Tudo bem, gente? A, B e C? Só dá ok para me saber se está tudo tranquilo. Tá? Esperar a resposta de vocês, né? Para saber se está tranquilo. A gente continua. Beleza, ok, ok, tá tranquilo. Então, A, B e C vocês já viram que é usando a fórmula de soma e produto, tá? Deixa eu apagar tudo aqui. Na verdade, não precisa nem apagar tudo, né? Eu vou... Porque a letra D você ainda usa soma, tá? Mas só que o A já não é mais negativo, né? Ele não fala disso. A menos B sobre A, C sobre A. Tá? Vamos lá, galera. Na letra D, ele fala que ele tem um trinômio desse tipo aqui, que é uma equação de segundo grau, né? R1 mais R2 é como se fosse o B, tá? E R1 vezes R2 é como se fosse o C. Tá? Você repara que essa equação geral aqui, tá vendo? É a mesma coisa, tá? O que está na frente do x é o B, tá? E o que está na frente, tá sozinho aqui é o C. Lembrando que o B é menos, o menos entra também, tá? Eu acabei esquecendo aqui, mas ele entra aqui também. O B é todo o cara que está na frente do x, tá? Então é menos a soma de R1 com R2, tá? Ele ainda fala que R1 é menor que R2, tá? Mas vamos ver se isso daí vai diferenciar alguma coisa, né? Deixa eu apagar essas linhas aqui que já não precisam mais ser feitas, né? Tá? O B pega essa parte menos R1 mais R2, tá? E o C é o R1 vezes R2, né? Espelhando essa forma aqui da equação do segundo grau, tá? O A aqui é 1, né? Aqui a gente já sabe que o A é 1, quando não tem nada aqui na frente é 1, tá? E aí você vai ter que explicar por que a solução dessa equação, né? Ela é menor, essa equação sendo menor que zero é o intervalo entre R1 e R2, tá bom, gente? E aí vocês podem usar soma e produto de novo, tá? Por quê? Tá? É o jeito que eu faria, tá? Eu não sei se por delta e bhaskara dá para fazer também, tá? Porque aí você vai achar as raízes, tá? Mas aqui, ó, você vê que não é menos B sobre A, tá? O A embaixo é 1, né? E o B em cima é menos R1 mais R2, tá bom? Com menos daqui da frente com menos daqui vira mais. Então aqui em cima ficaria R1 mais R2, tá? A R1 mais R2 dividido por 1 é o próprio R1 mais R2, tá? A mesma coisa aqui no produto, tá? Então, o produto o A é 1 embaixo e o C, né, R1 vezes R2. Ficaria aqui, R1 vezes R2, tá vendo? Tá? Que dá o próprio R1 vezes R2. Tá, gente? Aí quando você for fazer aqui o negócio do quadrado aqui, né, para somar, né, e para multiplicar, tá? A soma tem que dar R1 mais R2. Ou seja, vocês percebem que se a soma tem que dar R1 mais R2, aqui tem que ser R1, né? E aqui tem que ser R2, tá?
para a soma ser R1 mais R2. E se o produto é R1 vezes R2, tem que ser R1 aqui e R2 aqui. Ou seja, esses valores, né, vocês têm que pensar o que eles são, né? Para você completar, tá bom? Eu não posso falar literalmente o que eles são, tá? Mas eu acho que vocês perceberam o que eles são já, tá? R1 e R2, tá bom? E aí você percebendo isso, né, que bateu a soma e a multiplicação, você achou aqui o que a gente queria e você vai explicando isso, tá? E aí, quando você faz o estudo do sinal, né, não sei se vocês lembram, né, você vai botar as raízes, né, que aí vocês vão perceber que isso daqui são elas, né, as duas raízes, né, tal, tal, tá? E aí, como o A é positivo, a parábola é para cima, tá? Então, a parábola é para cima, tá? Então, a parábola é para cima. Aí, se vocês lembram da aula passada, né? O que acontece? Antes aqui ele é positivo, positivo, né? E entre eles, né? Tem resultados negativos, tá? E aí você vai pensar direitinho como é que você vai explicar isso. Beleza? Tudo bem, gente? Dá ok para mim, só para saber se está tudo bem. Tá, tô dando bem os passos assim, bem mastigado para vocês, tá? Beleza. Então, vou apagar isso aqui. Na letra E, né? Ele já, letra E e letra F, você já vai fazer por delta e bhaskara, tá? Pelo que eu dei uma olhada antes, é a melhor forma de solução, tá? Essa é a melhor forma de solução. Então, o que você vai ter que pensar aqui, né? Ele quer que a solução, né, dessa inequação aqui, né, seja toda reta, né? Seja toda reta, né? Primeiro, né, como eu quero menor que zero, gente, vou fazer o gráfico aqui, vou tentar mostrar para vocês aqui. Como ele quer que seja menor que zero, né, a parábola dessa equação, ela tem que estar toda abaixo do eixo x, tá? Para ser toda negativa, tá bom? Então, e outra coisa, ele não pode nem encostar no eixo x, né? Deixa eu explicar para vocês por quê, tá, gente? Porque assim, vamos lá. Se eu fizer uma parábola assim, tá vendo? Assim, eu vou ter positivo aqui em cima, né, e negativo aqui no meio. Não, eu quero que seja menor que zero, né, porque ele quer que seja toda reta, né, que ele fala reta, mas é a parábola, tá? Ele quer que a solução seja todo o gráfico, tá? Então ele tem que estar todo abaixo do eixo x, tá? Tem que estar no y. Tem que estar abaixo do eixo x aqui, tá? No y não, desculpa. E aí o que acontece, né? Tem que ser um gráfico desse tipo assim, gente, ó. E se encostasse aqui no eixo X, né? Entendem que se encostar aqui, né? Ele seria zero, tá? E ele quer menor que zero, ou seja, não posso encostar no eixo X, tá? Então tem que ser um gráfico assim, ó, tá? Tem que ser um gráfico, uma parábola assim, aqui embaixo, que pegue só o negativo e não encoste no eixo X, porque o eixo X seria x igual a zero, tá? Seria x igual a zero, não, seria a raiz da equação do segundo grau, tá? Então, que poderia ser menor ou igual a zero. Se fosse menor ou igual a zero, aí encostava uma vez só, tá? Mas como não é menor ou igual, então não pode encostar no eixo x, tá bom? Tem que ser uma parábola aqui embaixo. Gente, outra coisa, para a parábola estar assim com a concavidade para baixo, né? O ar, ele tem que ser que sinal, né? Vocês vão ter que analisar isso, tá? Vocês percebem que para ele estar aqui embaixo no negativo, tá? A concavidade tem que estar para baixo. A concavidade para baixo, o sinal do ar, né? Vocês vão ter que colocar, que eu já falei isso para vocês. Mas A é positivo, nesse caso a concavidade não seria para cima. Juliana, ele pergunta qual é o sinal de A, tá? Ele não fala que o A é positivo, não. Tô acabando de falar isso agora, tá? Vocês têm que analisar qual é o sinal do A, se é positivo ou negativo, tá bom? A concavidade aqui, para ele ficar aqui no menor que zero, você percebe que a concavidade tem que ser para baixo, tá? E aí vocês têm que analisar isso na questão do sinal, tá bom?
Tudo bem? Entendeu, Juliana? Só dá ok aí para saber se foi. Beleza. Então, você analisa que para ser menor que zero tem que ser uma parábola aqui com concavidade para baixo, não pode encostar aqui, tá? Se não encosta no eixo X, gente, o que ele me fala, né? O delta, tá? Ele tem que ser menor que zero, né? Você, não sei se vocês lembram, delta maior que zero são duas raízes reais e diferentes. Delta igual a zero são duas raízes iguais, reais e iguais, tá? Então vai ter uma raiz só, né? E delta menor que zero não existe raízes reais. Ou seja, quando o delta é menor que zero, não encosta no eixo X, tá? Então você vai ter que usar essa informação aqui para ter essa relação, né? Que A, B e C devem satisfazer, tá? Você tem que fazer essa relação aqui com delta, tá? Lembrando que a fórmula do delta, né? É B ao quadrado menos 4. Às vezes dá ruim, né? Menos 4 vezes A vezes C, tá bom? Tá? Então, essa relação aqui do delta, ela tem que ser, né, pelo que eu já expliquei para vocês, né, relacionado com essa regrinha do delta, tá? A mesma coisa, Juliana, se você for de São Gonçalo, sim, tá? Mas é como eu estou falando para vocês, eu estou explicando aqui e não vi o gabarito e não vi o que o coordenador pede para a gente pontuar na hora, entendeu? Então eu estou analisando com vocês para ajudar vocês, tá? Mas às vezes ele cobra uma coisa a mais que eu acabei não falando aqui, que eu não achei que deveria ter falado, sei lá. E aí ele pede, tira um décimo, dois décimos, porque a pessoa não fez isso, tá? Então o que eu faço aqui? Eu dou o caminho das pedras para vocês, né? Mas aí vocês em casa analisam, né? Tentam deixar o mais completo possível, porque eu tenho que seguir as orientações lá, tá? Tá, Juliana? Então é meio que assim, tá? Eu não tô explicando assim literalmente nada errado aqui para vocês não, tá? Mas é só para dizer que às vezes tem um critério de correção diferente que eu vou ter que seguir, tá? Então, Juliana, a questão de não aceitar soma e produto, na verdade, você não, eu falei, né, na questão do soma e produto quando a soma e produto dá frações e tal, né? Que aí é mais complicado, né, de, de fazer, tá? Mas não, qualquer um que vai pedir as raízes você pode usar. E essas primeiras letras aqui tem que fazer com soma e produto, tá? Não tem para onde fugir, não. Não dá para fazer do outro jeito, né? Pelo menos na minha visão, tá? Se dá para fazer, eu ainda não achei esse caminho. Tá? Eu achei que soma e produto, né? Porque aqui também a gente dá para usar, tipo, duas raízes positivas que a soma deles dá positivo e tal. Então, a gente vai usar bem a soma e produto aqui nas primeiras, tá? Beleza, então. Na F é a mesma coisa, tá, gente? Que vocês vão fazer aqui, ó. Só que dessa vez, né, a solução da equação que tem que ser maior ou igual a zero, tá? Então, se ele é maior ou igual a zero, ele vai encostar no eixo X dessa vez, tá? E dessa vez ele tem que estar acima do eixo X, porque ele é positivo, tá? Falhou o áudio, mas voltou ao normal agora? Voltou ao normal, né? Beleza. Vou falar de novo. Como aqui a equação tem que ser maior ou igual a zero, tá? Quando ele é maior ou igual a zero, ele encosta no eixo X agora dessa vez, tá? Ele tem que encostar no eixo X. Mas como ele tem que ser só acima do eixo X, porque ele tem que ser positivo também, ele não pode encostar em dois pontos, né? Não pode fazer uma barriga aqui embaixo, tá? O que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que fazer a parábola com cavidade para cima, né? Ele vai ter que encostar num ponto só e subir, tá? Ou seja, o que você analisa, né? Você analisa que essa equação aqui, além de ter que ter concavidade para cima, tá? Ele pode encostar no eixo só uma vez, tá? Ele não vai ter duas raízes diferentes,
né? Ele vai ter só uma raiz, tá? E aí, nessa relação, né, que você vai ter que fazer, lembrando que a concavidade aqui é para cima, não pode ser para baixo, né? Você tem que achar a relação do delta. Lembra na letra E que a gente viu que tinha que ser delta menor que zero, porque ele não encosta no eixo X, tá? Quando ele encosta num ponto, né? Aí você lembra da relação que o delta tem que ser igual a zero, tá? Aí é essa relação que você vai ter que usar na letra F, porque ele só encosta num ponto só do eixo X. Tá bom, gente? Beleza? Tá? Passei por toda a D, tá bom? Eu acho que com essa explicação dá para tirar muitas conclusões legais dessa D, tá bom? Espero ter tirado todas as dúvidas, né? Ou se não tivessem nenhuma noção ainda de como fazer, já dá já um horizonte legal, tá bom? Tá? Vou sair um pouco agora da AD e vou para a E. Vamos lá. Olha só. A E, ele quer o sinal de A, né? E ele quer a relação das três letras, né? Da solução da a F. A F, tá, entendi. A F ele quer que o delta, que essa equação aqui seja maior ou igual a zero, tá? Então, quando dá maior ou igual a zero, quer dizer que ele tem que, além de ficar acima do eixo X, porque ele tem que ser positivo, tá? Como é maior ou igual, então ele encosta no eixo X, tá? Mas ele não pode bater em dois pontos, porque se bater em dois pontos, tá? Ele vai fazer uma barriga assim, tá bom? E vai ter uns valores negativos aqui. Eu quero que literalmente seja só maior ou igual a zero, tá? Mas olha só, há uma coisa que eu deixei passar aqui. Foi bom você perguntar na letra F, tá? A resolução tem que ser apenas um número real, tá? Então, olha só, vamos lá, vamos rever aqui, tá? Como tem que ser apenas um número real, né? Vou apagar aqui. Vou fazer de novo aqui. Como tem que ser apenas um número real, ou seja, gente, o resto do gráfico não pode estar certinho aqui com a inequação, tá? Porque eu deixei passar isso daqui, desculpa. Aqui ele fala que a equação, ele quer a resolução que seja maior ou igual a zero, tá? Como seja apenas um número real, vocês percebem que a parábola tem que estar aqui para baixo. Ó. Deu ruim aqui. Vou fazer de novo. A parábola tem que vir aqui, tem que encostar no ponto, tem que descer. Por quê? Como a inequação ele quer que seja maior ou igual a zero, né? E o resultado seja apenas um número real, o resultado vai ser só esse ponto aqui, ó, porque abaixo aqui está tudo menor que zero, né? Então, por isso que vai ser só apenas esse número, porque tem que ser maior ou igual a zero na equação. Vocês entenderam o que eu refiz aqui? Ou não? Ó, a equação pede que seja maior ou igual a zero. Só que ele quer que o resultado seja apenas um número real, tá? Então não era para fazer como a gente estava falando, de botar com cavidade aqui para cima. Porque se botar com cavidade aqui para cima, batendo no ponto aqui, a solução vai ser toda reta, tá? Vai ser toda a parábola, tá bom? Então, como eu quero que seja apenas um número real, eu tenho que botar com cavidade aqui para baixo, né? Porque ó, a parábola aqui, toda ela é negativa, tá? Toda menor que zero, né? O único ponto que relaciona ao maior ou igual a zero aqui é o número real daqui, tá? Então, a concavidade tem que ser para baixo, então você vai falar sobre o sinal de A em relação com essa concavidade, tá? E além disso, como passa num ponto só, né, o delta dele tem que ser relacionado com igual a zero, tá? Tudo bem agora? Foi. Dá ok para mim para ver se todo mundo entendeu, tá? Foi, né? Que bom. Então, beleza, gente. Eu vou. Tá faltando 4 minutos aqui para terminar para
para dar aquela trocada, né? Então, o que eu vou fazer logo, eu vou logo desligar e todo mundo volta, tá? Para a gente fazer a IP, beleza? Juliana, eu não sei o que tá a questão do Sistacad, tá? Que Sistacad ainda não... Sistacad é com o coordenador lá, tá? Não é comigo, não. Tá? Eu já corrigi todas as notas das ADs, né? Mas ela ir para o Sistacad, eu não sei se é direto, né? Depende do coordenador, tá bom? Dá mais uma esperadinha para ver se vai, tá? Vê também se os outros polos tem já a nota lá no Sistacad, tá? Beleza? Então, gente, eu vou sair aqui, todo mundo volta, tá? Aí a gente vai começar a EP, beleza?